Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde exploramos temas históricos e culturais que moldam o mundo em que vivemos. Hoje vamos falar sobre um capítulo importante da história da África do Sul, o Apartheid, a independência e o racismo. No episódio de hoje vamos mergulhar na complexa história do Apartheid na África do Sul, um regime de segregação racial institucionalizado que durou de 1948 a 1994. Este período foi marcado por uma rígida divisão racial, onde a população negra foi sistematicamente descriminalizada e privada de direitos básicos. Além disso, vamos discutir o papel crucial do panafricanismo e das lutas de independência no continente africano, que foram fundamentais na resistência contra as opressões coloniais e raciais. O sistema do Apartheid foi oficialmente implementado em 1948 pelo Partido Nacional, que chegou ao poder na África do Sul. Este regime segregacionista foi caracterizado pela criação de zonas residenciais exclusivas para diferentes raças, e pela proibição de casamentos interraciais, e pelas limitações severas de direitos políticos e sociais para não brancos. Durante quase meio século, o governo sul-africano utilizou leis repressivas e a força policial para manter este sistema. A resistência ao apartheid não foi passiva. Grupos e movimentos como o Congresso Nacional Africano, liderado por figuras icônicas como Nelson Mandela, desempenharam um papel vital na luta contra a opressão. Essas lutas não se limitaram na África do Sul. Foram uma parte de um movimento mais amplo de descolonização que varreu o continente africano pós-Segunda Guerra Mundial. Um elemento essencial na resistência africana foi o panafricanismo, uma ideologia política e cultural que promovia a unidade e a solidariedade entre os povos africanos e seus descendentes ao redor do mundo. Surgido no século XX, o panafricanismo buscava combater a desumanização e a opressão imposta pelo colonialismo e pelo racismo. A Conferência de Bandung, realizada em 1955, foi um marco na história da descolonização. Neste encontro de 29 países asiáticos e africanos, recentemente independentes, se reuniram para discutir formas de cooperação e resistência contra o neocolonialismo e a opressão da Guerra Fria. Essas conferências simbolizou a ascensão do chamado Terceiro Mundo e sua determinação em construir um futuro independente e soberano. Apesar do fim oficial do Apartheid em 1994 e das independências formais alcançadas por muitos países africanos, os resquícios do colonialismo e do racismo institucional ainda são visíveis. A luta pela verdadeira independência e igualdade contínua, inspirada pelos princípios do pan-africanismo e pelas batalhas travadas por gerações anteriores. Encerramos aqui este episódio. Esperamos que esta viagem pela história do Apartheid e das lutas de independência na África tenha sido esclarecedora e inspiradora. Continue nos acompanhando para mais uma discussão sobre temas históricos que impactaram o presente e moldam o futuro. Até a próxima! O continente africano foi palco do surgimento da nossa espécie, mas os países que lá estão são relativamente recentes, a maioria deles não tem nem 100 anos depois da sua independência. Hoje vamos falar do processo de descolonização, o que aconteceu no continente africano entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, que aconteceu em Berlim. A Conferência de Berlim, proposta feita pelo chanceler alemão, Otto von Bismarck, se tratava de uma reunião entre potências europeias onde os representantes de cada uma delas decidiram o destino do continente e de seus povos que lá vivem. A Conferência de Berlim foi uma reunião entre as principais potências europeias da época, como Alemanha, França, Reino Unido, Bélgica e Portugal, entre outras.
O objetivo era regulamentar a colonização e o comércio na África, buscando evitar conflitos entre as nações europeias e estabelecer regras claras para a ocupação territorial no continente. Durante a conferência, foram tomadas decisões que resultaram na partilha do continente africano, sem levar em consideração as etnias, culturas e organizações sociais existentes na região. As fronteiras traçadas pelos europeus dividiram e agruparam populações de forma arbitrária, criando novos estados coloniais que refletiam os interesses econômicos e estratégicos das potências colonizadoras, e não as realidades locais. O processo de descolonização africano ganhou força especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Entre as décadas de 1950 e 1970, a maioria dos países africanos conseguiu sua independência por meio de negociações pacíficas ou lutas armadas. Esse processo foi influenciado por diversos fatores. Movimentos nacionalistas, líderes como Kwame Nkrumah em Gana, Jomo Kenyatta no Quênia e Patrice Lumumba no Congo se destacaram na luta pela independência. No contexto internacional, a ascensão de novas superpotências, como os Estados Unidos e a União Soviética, e a criação da ONU, que promovia o direito à autodeterminação, pressionaram as potências coloniais. Crises internas nas metrópoles, guerras de independência, como a Guerra da Argélia, de 1954 a 1962, demonstraram a inviabilidade de manter o domínio colonial à força. Impactos e desafios pós-independência. A independência trouxe uma série de desafios para os novos estados africanos. Fronteiras arbitrárias. As fronteiras coloniais muitas vezes ignoravam as realidades étnicas e culturais, resultando em conflitos e guerras civis. Economias dependentes. As economias africanas estavam voltadas para a exportação de matérias-primas, mantendo uma dependência econômica das antigas metrópoles. Governança e estabilidade. Muitos países enfrentaram dificuldades para estabelecer governos estáveis e democráticos, com golpes de Estado e regimes autoritários surgindo em várias nações. Recontextualizar a história africana é essencial para entender os processos que moldaram o continente. A Conferência de Berlim e o subsequente processo de descolonização são eventos cruciais para compreender as complexas dinâmicas políticas, sociais e econômicas que ainda influenciam a África contemporânea. O legado colonial deixou marcas profundas, mas também forjou identidades e movimentos que continuam a moldar o futuro do continente. Recontextualizar a história africana para entender os processos históricos que moldaram o continente. Ele destaca dois eventos cruciais, a Conferência de Berlim e o processo de descolonização, ambos fundamentais para compreender as dinâmicas políticas, sociais e econômicas atuais da África. A história também conta que o legado colonial deixou marcas profundas na sociedade africana, mas, ao mesmo tempo, contribuiu para a formação de identidades e movimentos que continuam a influenciar o futuro do continente. Falar dos desafios e da história africana. As fronteiras estabelecidas pelas potências coloniais frequentemente desconsideravam as realidades étnicas e culturais locais, resultando em tensões e conflitos que ainda perduram. Recontextualizar a história exige uma análise profunda dessas fronteiras e seus impactos. A exploração econômica durante o período colonial criou economias dependentes, voltadas para a exportação de matérias-primas. Entender as consequências dessas políticas econômicas e como elas ainda afetam o desenvolvimento econômico é crucial. A África é um continente vasto e culturalmente diverso. Recontextualizar sua história implica reconhecer essa diversidade e como diferentes regiões e povos vivenciaram e reagiram aos processos coloniais e de descolonização de maneiras distintas. Movimentos de independência e identidade. A luta pela independência gerou movimentos nacionalistas e identitários que são fundamentais para a compreensão da história contemporânea africana. É um desafio recontextualizar esses movimentos dentro do contexto das influências coloniais e pós-coloniais. O legado colonial incluiu a imposição de sistemas de governança que muitas vezes não refletiam as estruturas sociais africanas. Recontextualizar essa história exige uma análise crítica de como esses sistemas influenciaram as práticas políticas pós-independência. A história africana não pode ser isolada do contexto global. A descolonização foi influenciada por fatores internacionais, como a Guerra Fria e o movimento pelos direitos civis. Recontextualizar essa história implica considerar essas influências externas. Nossos próximos passos dentro desta aula e falar sobre
Ao falar sobre os movimentos que moldaram a história africana, é imprescindível abordar o panafricanismo e o apartheid, dois conceitos que tiveram um impacto significativo no continente. Panafricanismo. O panafricanismo é um movimento político e cultural que busca a unidade e solidariedade entre todos os povos de ascendência africana, tanto no continente quanto na diáspora. Surgido no final do século XIX e início do século XX, o panafricanismo foi influenciado por líderes como W.E.B. Du Bois, Marcus Garvey, Kwame Nkrumah e Julius Nyerere. Esse movimento visava combater o colonialismo e a opressão racial, promovendo a independência dos países africanos e a dignidade dos povos africanos ao redor do mundo. A ideia central do panafricanismo é que todos os africanos, independentemente de sua localização geográfica, compartilham um destino comum e devem trabalhar juntos para alcançar a liberdade, justiça e progresso. Apartheid. O apartheid foi um sistema institucionalizado de segregação racial e discriminação implementado na África do Sul entre 1948 e 1994. Sob o regime do apartheid, a minoria branca dominava a maioria negra e outras minorias raciais, impondo uma série de leis e políticas que separavam rigidamente as pessoas com base na raça. Isso resultou em profundas desigualdades sociais, econômicas e políticas. Figuras como Nelson Mandela e Desmond Tutu se destacaram na luta contra o apartheid, que culminou com a realização das primeiras eleições democráticas multirraciais em 1994. Marcando o fim oficial do regime e o início de uma nova era para a África do Sul. A África do Sul tem uma das mais estáveis democracias de toda a África. É também um dos poucos países do continente que não sofreram golpes de Estado. Essa é, no entanto, uma estabilidade relativa. Por muito tempo, sul-africanos viveram sob um dos mais longos e rígidos regimes de segregação racial do mundo. Para entender como isso foi possível, é preciso recuar 70 anos no tempo até 1948. Quando foi instituído o Apartheid. Apartheid significa segregação em africâner, uma língua de origem holandesa. No caso da África do Sul, significou a segregação de todos os que não fossem brancos. Esse regime racista começou a ser implementado oficialmente no país a partir de 1948. O Partido Nacional venceu a eleição daquele ano. Era um partido formado por homens brancos, descendentes de imigrantes europeus, no sul do continente africano, que eram minoria no país, apenas 20% da população da época. Os negros e mestiços não tinham direito a voto. O primeiro-ministro responsável pela implementação das primeiras políticas institucionais do apartheid foi Daniel François Malan, um filho de protestantes franceses que haviam imigrado da Europa para o sul da África. Essa presença europeia na África Austral vinha desde pelo menos o século XV, quando navegantes portugueses buscavam a rota marítima para o Oriente, contornando o Cabo das Tormentas ou o Cabo da Boa Esperança. Ao longo dos anos seguintes, franceses, holandeses e britânicos se estabeleceram ali em sucessivas ondas migratórias. O Reino Unido incorporou a África do Sul aos domínios da coroa em 1806. A independência só viria em 1909 e a soberania total em 1931. Ao longo de todo esse período, esses imigrantes europeus e seus descendentes, nascidos na África do Sul, editaram uma porção de normas racistas, restringindo o direito dos negros e dos mestiços ao livre deslocamento, à propriedade de terras e ao direito de votar. Mas foi só no pós-guerra, em 1948, que o apartheid ganhou uma forma institucional. Em 1949, é publicada uma lei que proíbe todos os casamentos interraciais na África do Sul. Em 1950, uma nova lei torna obrigatória a classificação das pessoas em grupos raciais, inserindo essas informações no documento de identidade dos maiores de 18 anos. No mesmo ano, 1950, uma emenda chamada Emenda da Imoralidade torna crime as relações sexuais entre pessoas de grupos raciais diferentes. A própria ideia de classificar negros e mestiços em diferentes raças era confusa, além de claramente preconceituosa. Comitês governamentais responsáveis por essa triagem terminavam até mesmo por colocar irmãos consanguíneos em grupos e subdivisões diferentes com base nas aparências, tamanha a arbitrariedade dessa política que visava, no fundo, proteger os interesses dos brancos em detrimento de todos os demais. A partir de 1953, surgem normas para proibir os negros de andarem nas mesmas calçadas que os brancos, frequentarem as mesmas praias, usarem os mesmos ônibus, hospitais, escolas e universidades. A partir de 1959 tem início uma política que leva a segregação a um novo patamar. A remoção forçada de negros para os chamados bantustões, ou lares tribais. Esse nome era dado a regiões designadas pelos brancos para que os negros e mestiços vivessem em espécies de guetos localizados fora dos maiores centros urbanos.
A justificativa moral era de criar espécies de estados negros independentes, mas na prática esses bastiões eram controlados por administrações marionetes. Nos anos 50, mais de 60 mil sul-africanos foram retirados à força de Joanesburgo e confinados num bairro chamado Soweto, que é o acrônimo em inglês para Southwestern Townships, ou municípios do Sudoeste. A comunidade negra de Sophiatown, nos arredores de Joanesburgo, foi removida pela polícia. As casas que ficaram para trás foram demolidas e o terreno aplainado por escavadeiras. Os novos moradores, brancos, batizaram o local com o nome de Triunfo. Esse fenômeno, que se manteve pelos anos 1960, 70 e 80, é considerado uma das maiores remoções populacionais forçadas da história. Na África do Sul, do apartheid, negros eram tratados como estrangeiros, só entravam em bairros brancos como trabalhadores convidados, portando um passe específico, uma espécie de passaporte. Em 1960, moradores do bairro negro de Sharpeville queimaram seus passes na frente da polícia, que respondeu matando 69 manifestantes. Aquele ano marcou uma virada. Enquanto a África do Sul vivia o apartheid, o mundo vivia a Guerra Fria, com americanos e soviéticos disputando grande parte das relações entre os países, com base na divisão simplista entre capitalistas e comunistas. Temendo que os movimentos de resistência dos negros sul-africanos pendessem para o lado dos soviéticos, muitas potências ocidentais, sobretudo o Reino Unido e os Estados Unidos, toleraram o apartheid. Mas isso começou a mudar com o crescimento do movimento por direitos civis nos Estados Unidos e com os massacres que ocorriam na África do Sul. Em 1960, pela primeira vez, a Organização das Nações Unidas em Nova York se pronuncia contra a política do apartheid do governo sul-africano. Em 1961, a pressão internacional aumenta com a visita do primeiro-ministro britânico Harold Macmillan na África do Sul, onde ele faz um pronunciamento ao parlamento local chamado Os Ventos da Mudança, no qual pede mudanças na política de apartheid. Porém, nenhuma dessas pressões externas teria um efeito se não fosse a luta dos próprios negros sul-africanos, e entre eles, um em especial: Nelson Mandela. Aos 43 anos, Mandela assume a linha de frente das ações de sabotagem que eram praticadas por uma organização do movimento negro local chamada Lança da Nação. O ano era 1961. A África do Sul havia se autoproclamado república, se afastando da órbita da coroa britânica e da Liga de Ex-Colônias do Reino Unido, chamada Commonwealth. Mandela e seus companheiros ameaçaram marcar a data com uma série de greves, manifestações, atentados e atos de sabotagem, colocando explosivos em estruturas da rede elétrica, da telefonia, em quartéis e linhas de transporte. O líder negro militava desde os 25 anos num partido político chamado CNA, sigla do Congresso Nacional Africano. Ele fundou a ala jovem do partido que nos anos 50 tomou o controle da CNA, pregando uma linha muito mais combativa em relação ao apartheid. Em 1962, Mandela, que havia recebido treinamento em técnicas de guerrilha no exterior, é preso e condenado à prisão perpétua. Em 1964, ele é colocado numa cela de aproximadamente 5 metros quadrados no presídio de Robben Island, onde é submetido a trabalhos forçados em pedreiras de cal. Do lado de fora, os confrontos aumentam. Em 1976, um protesto de estudantes em Soweto termina com 23 mortos, segundo o governo, e militantes do movimento dizem que o número pode ter chegado a 700. É nesse contexto que Mandela permanece detido 18 anos em Robben Island, até 1982. Em seguida, ele passa por outros presídios do país. Os anos 1980 são marcados por embargos de armas e embargos comerciais impostos por mais de 20 países contra a África do Sul. Em 1989, a queda do Muro de Berlim e a distensão da Guerra Fria reduzem a paranoia do governo e abrem novas possibilidades de diálogo na África do Sul. Naquele ano morre o então presidente Pieter Botha e no lugar dele assume o homem que negociaria a saída de Mandela da prisão, o presidente Frederic de Klerk. Num gesto político contra o apartheid, Mandela havia recusado outras ofertas de libertação nos 27 anos em que esteve preso. Ele fez do cumprimento da pena uma forma de protesto aos olhos do mundo. Em 1990, Mandela é solto e seu partido CNA volta a ser permitido. Ele dá início a um périplo internacional, sedimentando a imagem de um lutador pela paz e pela reconciliação. Em 1993, Mandela e de Klerk dividem o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, Mandela é eleito o primeiro presidente negro e o apartheid, que havia entrado em declínio a partir de 1990, finalmente chega a seu fim. O país foi unificado e a transição democrática foi pacífica, sem guerra civil. Inaugurou-se uma era de otimismo com o fim das divisões étnicas institucionalizadas e com a ascensão da imagem da nação arco-íris, que garantiria direitos iguais a pessoas de todas as cores. A eleição de Mandela suspendeu as sanções estrangeiras e a economia saiu da estagnação, fazendo da África do Sul um país emergente, hoje conhecido como um dos BRICS, junto com Brasil, Rússia, Índia e China. Mandela governou o país até 1999 e morreu em 2013.
O desemprego, por exemplo, caiu drasticamente em 1994, ano do fim do apartheid, porém, desde então, voltou a subir. Depois de Mandela, outros 3 líderes do movimento, companheiros de Mandela, ocuparam a presidência, mantendo o poder sempre nas mãos do CNA, o Congresso Nacional Africano. O mais recente dos 3, Jacob Zuma, acabou renunciando em fevereiro de 2018, quando o apartheid completou exatamente 70 anos. Zuma foi acusado de envolvimento em casos de corrupção. A história revolucionária do CNA, o partido de Mandela, passou desde então a se fundir com acusações de desvios de recursos e outros crimes. O ciclo de luta contra o apartheid estava encerrado, mas isso não foi suficiente para acabar com os graves problemas sociais e econômicos do país. A desigualdade e o desemprego, que atinge principalmente a população negra, assolam a África do Sul mais de 2 décadas depois do fim do regime segregacionista. O país é líder no ranking de desigualdade de renda entre ricos e pobres. A África do Sul do século XXI é um exemplo de luta contra o racismo e um exemplo de reconciliação. Porém, permanece adiante o desafio comum a tantos outros países africanos, o de conciliar democracia, respeito aos direitos humanos e crescimento econômico para todos.